quando nós olhamos para a igreja primitiva, quando nós meditamos no livro de Atos dos Apóstolos, que mostra como começou a igreja do Senhor Jesus, a gente vê uma igreja que tinha poucos ou nenhum recurso. E justamente porque não havia recursos, então eles viviam na dependência de Deus. Porque você sabe que o ser humano é dotado de recursos. Desde a sua inteligência, a sua força física, os talentos e habilidades que cada um tem, até a condição financeira que uma pessoa conquista, porque as pessoas vivem lutando porque querem ter mais recursos, no sentido de dinheiro, eu digo. Então, cada um tem à sua disposição, uns mais, outros menos, mas todos têm recursos. Mas não há nenhum recurso que a igreja possa ter, ou que você possa ter, que eu possa ter, que nos torne independentes de Deus. E quando a gente tem algum recurso, acaba que a gente tem o perigo de, na hora da dificuldade, ao invés de fazer de Deus a nossa prioridade e nos entregarmos aos cuidados dele, há o risco de nos inclinarmos para primeiro esses recursos, deixando de lado a fé e o recurso espiritual. E quando nós olhamos para a igreja primitiva, como eu falei para vocês, você pode ler o livro de Atos, e somando a isso, você pode agora assistir a série de Paulo, o apóstolo, que já está no Univervídeo. E a gente vê que a igreja primitiva era uma igreja de muita oração. E a oração, quando nós oramos, quando falamos com Deus, nós estamos demonstrando dependência dele. Estamos demonstrando que reconhecemos o quanto precisamos dele. Quando Jesus falou, ou contou, a parábola do juiz iníquo e da viúva que insistentemente batia na porta do juiz, que era um homem iníquo, ele era mau. A Bíblia diz que ele não temia Deus nem respeitava homem algum, mas ela batia à porta do juiz iníquo e pedia: julga a minha causa. E mesmo sendo ele um homem mau, de tanto ela insistir, ele respondeu. Ele julgou a causa dela. E Jesus nos trouxe a lição de que, aliás, o texto sagrado fala, lá em Lucas capítulo 18, versículo 1, está escrito assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, quer dizer, desanimar, desistir. Quando Jesus contou aquela parábola, ele quis nos deixar uma lição, deixar para a igreja, para você, para mim, para nós, que nós temos o dever de orar sempre. E hoje pela manhã, eu estava meditando
e me preparando para essa vigília, para essa reunião, e eu comecei a observar a vida do próprio Senhor Jesus e as orações que Jesus fez. E fazendo esse estudo, eu reparei que Jesus, ele, pelo menos desde o momento em que ele se batizou nas águas, é óbvio que ele deve ter orado durante a sua adolescência, enfim. Ele era de uma família de fé, ele cresceu, ele já foi consagrado no templo quando nasceu. Então, mas a Bíblia registra que ele orou já no momento em que ele foi batizado nas águas. Olha só o que está escrito em Lucas capítulo 3, versículo 21. A gente vai fazer agora uma meditação, nós vamos ler várias passagens. E diz assim aqui: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o que aconteceu? O céu se abriu. Então, na hora do batismo nas águas, quando Jesus foi batizado nas águas, ali no batismo ele orou, o céu se abriu, e o versículo seguinte mostra que o Espírito Santo veio sobre ele. No livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 35, está escrito assim: e levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, estava de madrugada, ainda escuro, saiu e o quê? E foi para um lugar deserto, e ali orava. Puxa, mas ele não era o Filho de Deus? Ele não era o Verbo encarnado? Jesus não podia se dar ao luxo de não precisar orar, porque ele era Deus, ele era o próprio Deus encarnado. Mas ele estava ali na figura humana. Por isso que ele era chamado de Filho, com F maiúsculo, do homem. Por que Filho do homem? Filho com F maiúsculo, porque ele era filho de Deus. E do homem, porque por meio de Maria ele era humano. Então, como homem, como ser humano, ele dependia do Pai, ele entregava-se aos cuidados do Pai. Vamos ver outra passagem. Lucas capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Lucas 6,12. Mais adiante, Lucas 9,29. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Ou seja, isso aqui aconteceu no momento da transfiguração. João capítulo 11, versículo 41. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. João 11, 41. Ou seja, ele orou antes da ressurreição de Lázaro, agradecendo pelo milagre que estava para acontecer. Lucas capítulo 22, versículo 19. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Então ele tomou o pão
e ele deu graças. Ou seja, Jesus orava antes das refeições. Amém? Antes de fazer uma refeição. Lá no deserto ele também deu graças pelo pão. E aconteceu a multiplicação dos pães e dos peixes. Lá no capítulo 17 de João, eu não vou ler, mas lá nós temos uma longa oração em que Jesus inclusive orou por nós, porque ele orou pelos discípulos e por todos que haveriam de ser chamados ainda, orou até por nós. Lá em Mateus 26, 39, está escrito assim: e indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, Jesus estava próximo de ser preso, e sabendo o que viria pela frente, ele orou ao Pai, pedindo que, se possível, afastasse dele aquilo tudo que ele estava para passar. E as últimas orações de Jesus foram feitas na cruz. Repare que eu comecei a ler aqui desde o batismo até a cruz. É óbvio que isso aqui é o que a gente encontrou de registro. Mas Jesus orava em todo o tempo no Espírito. E aqui no livro de Lucas 23 diz assim: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ou seja, ele estava orando por aqueles que o crucificaram. Ele não guardou mágoa daqueles que o crucificaram, mas ele orou por eles. E a última oração que Jesus fez, Lucas 23, 46, está escrito: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, ele expirou. Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, o versículo é bem pequenininho, 3 palavras. Paulo disse o quê? Orai sem cessar. Davi, no livro dos Salmos, capítulo 55, versículos 16 e 17, diz assim: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia, o quê? Orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. E o mesmo salmo, mais adiante, no versículo 22, ele diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Lança o teu cuidado ao Senhor, é você, sabe, todos os cuidados que você precisa, todas as necessidades que você tem, você lança sobre Ele. Então, por que a oração é tão importante? Porque Deus trabalha da seguinte maneira, e isso esse raciocínio a gente vê claramente nesses e outros textos sagrados que falam sobre a oração. Por exemplo, um dos salmos mais conhecidos é o Salmo 91. E o Salmo 91 fala daqueles que dizem ao Senhor. Começa falando sobre proteção, mas proteção para aqueles que dizem ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Quando uma pessoa
diz assim, levanta as mãos e fala: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, essa pessoa está fazendo o quê? Dizer ao Senhor é o quê? É orar. E aí começam as promessas em que ele fala que ele vai nos livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. E diz lá que ele dará ordens a quem? Aos anjos para que nos guardem. A obra de Deus na nossa vida é feita assim. O Espírito Santo está dentro de nós, pelo menos dentro daqueles que já foram batizados por Ele. Se você é batizado pelo Espírito Santo, então o Espírito Santo está dentro de você. E o que o Espírito Santo faz? Ele atua na sua mente. Ele age guiando você, inspirando você, revelando para você a vontade de Deus. Então a ação do Espírito Santo é no nosso interior. Quando você faz uma oração e diz assim: meu Deus, puxa vida, está acontecendo isso lá na minha casa, na minha família, tem um demônio agindo lá. Senhor, vai lá e arranca esse demônio. O Espírito Santo vai sair de dentro de você? É Ele que vai lá fazer isso? Não, o Espírito Santo, Ele habita em nós e permanece em nós 24 horas por dia. O Espírito Santo não sai para ir lá. Jesus não desce do céu para ir lá para amarrar o demônio. Quem faz esse trabalho externo são quem? Os anjos. A Bíblia diz que Deus coloca anjos ao nosso redor, porque o diabo anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então essa proteção de Deus, quem faz essa proteção são os anjos, que nós não vemos. É importante dizer isso, para que ninguém amanhã saia por aí dizendo assim: olha, o bispo falou lá no templo, eu comecei a orar, e essa noite veio um anjo no meu quarto. Não é isso não. Os anjos são seres espirituais, são mensageiros de Deus. Mas está escrito que aos seus anjos, Salmo 91, aos seus anjos dará ordens a nosso respeito. Então, quem dá ordens para os anjos? Deus. E quando não somos nós que damos ordens para os anjos. Quem dá ordens aos anjos é Deus. Ele é o Senhor desse exército, Ele é o Senhor dos exércitos. Então quem dá ordens aos anjos é Deus. E Deus dá ordem ao anjo quando eu faço o quê? Quando eu oro e me coloco na dependência dEle. Se você, por exemplo, passa por alguma situação de perigo, de roubo, de assalto, a sua vida está ameaçada, você pega o telefone e liga para 190, polícia. E eles mandam a viatura até onde você está, para poder, porque o governo tem a obrigação de proteger a sociedade. O poder público tem essa obrigação. Se você não ligar, eles vão vir? Não. Você tem que ligar. Eu estou falando isso, fazendo uma analogia, para que você entenda a necessidade da gente orar. Você não vai ver anjo, eu nunca vi um anjo. E a gente não precisa ver para crer. Mas eu tenho certeza que tem muitas coisas que Deus me livrou e eu nem sabia e nem sei do que poderia ter acontecido, como Deus já livrou você também. Mas, se nós não oramos, então nós não fizemos a reivindicação, como é que a gente pode esperar que haja alguma ação da parte do céu? E não tem como perder para o diabo, pessoal. Porque para cada demônio tem 2 anjos. Ué, bispo, como é que o senhor sabe disso? O senhor sabe quantos anjos existem? Eu não sei quantos anjos existem, mas a Bíblia diz que a 1/3 seguiu o diabo.
Lúcifer. Se a terça parte foi com Lúcifer, então quantas partes ficaram com Deus? 2, 3 partes. Os anjos todos divididos em 3 partes. A terça parte foi com o diabo. 2 partes ficaram com Deus. Então para cada demônio tem como perder? Não tem como perder. Mas o que falta? Falta oração. Falta essa dependência. E quando a Bíblia diz, por exemplo, orai sem cessar, como é que alguém pode orar sem cessar? Você não vai ficar o dia inteiro orando de joelhos em algum lugar ou com as mãos levantadas. Esse orar sem cessar é orar no Espírito. Você não precisa estar na igreja para orar, você não precisa dobrar os joelhos para orar, você pode orar no seu pensamento, é você estar 24 horas por dia, pensando nas coisas de Deus. Você está no carro, você está dirigindo, você pode estar falando com Deus, você pode falar com Deus no banheiro. Mas nós temos que ser de oração. E quanto mais recursos a gente tem, mais perigo a gente corre. Não é que a gente vai desprezar os recursos. Poxa, olha o que Deus tem dado para a Igreja Universal. Por exemplo, esse templo maravilhoso. Olha onde nós chegamos, olha o que a igreja tem. Olha, eu estou aqui pregando e vocês aí do fundo estão me vendo nos telões. Olha quanto recurso. Nós temos emissoras com programas de rádio 24 horas no ar, programas de televisão no ar, nós temos internet, temos recursos através da internet, enfim, nós temos muitos recursos que são empregados no ganho de almas, mas nós não podemos ficar apoiados nesses recursos. Por quê? Porque nós estamos numa guerra espiritual, e quando se trava uma guerra espiritual, então as nossas armas não são carnais. Nós não podemos nos apoiar nessa estrutura, ainda que Deus multiplique a estrutura da igreja. Hoje nós temos catedrais belíssimas espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Nós temos toda uma estrutura para pregar a palavra de Deus, mas nós não podemos depender disso. A nossa dependência tem que ser de Deus. Por quê? Porque com toda a estrutura, se a gente não tiver a unção de Deus, e se Deus não nos favorecer, não nos ajudar, porque a gente está trabalhando para... Vocês viram aqui na frente do altar o que aconteceu ainda há pouco? Nós estamos trabalhando para tirar almas das mãos do diabo, e isso não é uma guerra física, é uma guerra o quê? Espiritual. Por isso, a nossa arma, a arma mais poderosa que nós temos, é a arma espiritual. E você ativa, você aciona o mundo espiritual quando você ora, quando você clama, quando você fala com Deus. Então não se apoie nos recursos físicos, sejam os seus, sejam os da obra de Deus, mas dependa de Deus. Amém, pessoal? Só um exemplo para a gente encerrar. A Bíblia diz que Pedro foi preso, estava perto da Páscoa. Tiago já tinha sido morto ao fio da espada por Herodes. Herodes matou Tiago. E Pedro foi preso. Humanamente falando, o que foi feito com Tiago seria feito com Pedro, porque a Bíblia diz que Herodes queria agradar os judeus e estava esperando a Páscoa justamente para poder anunciar a morte de Pedro e ganhar mais pontos com os judeus religiosos que perseguiam a igreja. Então a igreja sabia que Pedro, humanamente falando, já estava condenado, era da prisão para a morte. E de noite, a Bíblia diz que Pedro estava dentro da prisão, dormindo entre 2 soldados. Havia a cela, ou seja, a prisão, 2 soldados do lado dele, dentro da cela, e 4 grupos de soldados guardando para que ele não fugisse, para que ele não escapasse. Ele já estava condenado, Pedro ia morrer. O que a igreja tinha
para fazer. Ia entrar em contato com quem? Ia pedir advogado, ia pedir para quem? Ia apelar para quem? Ele estava lá por causa dos próprios religiosos, por causa de Herodes. O que eles iam fazer? Então a Bíblia diz que eles estavam reunidos numa casa, fazendo o que, gente? Orando. Uma situação irreversível. A Bíblia diz que Deus mandou um único anjo, um só. E o anjo entrou na prisão, acordou Pedro, entre dois soldados, e disse: põe a tua roupa, se veste, Pedro, põe a tua capa, calça os seus pés e me acompanha. A Bíblia diz que a porta se abriu por si só. Parece que já tinha porta automática naquela época. A porta se abriu por si só. E Pedro, a Bíblia diz que Pedro, você pode ler depois lá em Atos, Pedro não sabia se estava vendo ou se estava sonhando. A porta se abriu sozinha assim. Ele saiu da prisão e na rua o anjo se despediu dele e ele foi direto para a casa onde estavam orando. Era uma situação tão irreversível que quando ele bateu na porta, a jovem que foi lá para abrir a porta, se não me engano se chama Rod, quando ela ouviu a voz de Pedro, ela não acreditou, ela ficou tão maravilhada que ela esqueceu até de abrir a porta e foi falar: pessoal, Pedro está aí. E as pessoas disseram: não, Pedro está preso. Não, ele está aí, não, você viu um espírito, você viu? Não, é Pedro. Eles ficaram maravilhados. Não tinha político para pedir ajuda, não tinha nenhum outro recurso, só tinha o quê? A oração. Então, a oração não pode ser o segundo recurso. Imagine se todos nós, hoje são quase 150 mil obreiros no Brasil, imagina todo mundo orando, mas orando de forma coerente, inteligente, não estou falando de fanatismo não, orando no Espírito, orando antes de sair de casa, orando pela igreja, orando por nós, orando pelo bispo Macedo, pela dona Esté, pelo bispo Renato, pela Cris, pelos bispos da igreja no mundo inteiro, orando pelos pastores, orando pelos outros obreiros. A Bíblia diz: orai uns pelos outros. Imagina, você ora ao sair de casa, ao chegar no seu trabalho, tira um momento, vai lá no banheiro, ora. Que custa? É uma coisa é um recurso tão extraordinário, mas às vezes, sabe, fica em segundo plano, em terceiro plano, e se coloca apoio, ou se depende da estrutura física. Tem uma frase que diz assim: quando eu trabalho, eu trabalho. Quando eu oro, Deus trabalha. E se Deus trabalhar, vai arrebentar. Amém, pessoal? Deus pode trazer pessoa manifestada da rua na sua igreja, como eu já vi várias vezes acontecer. Eu já vi casos da gente orar de madrugada. Eu lembro de levantar de madrugada e orar e falar: Senhor, envia pessoas, traz pessoas. Na época eu era solteiro, a igreja não tinha quase obreiros, não tinha um grupo jovem, não tinha evangelização. E chegava na reunião, tinha gente que vinha da rua manifestada. Quem trouxe? Chegava lá o demônio: o homem de branco me trouxe. Eu não tinha obreiro, só tinha 11 obreiros, de 11 guerreiros na igreja. Grupo jovem, evangelização não tinha, eu era solteiro. O que eu ia fazer? Eu ficava pedindo para Deus mandar. A gente evangelizava, a gente ia na comunidade, a gente trabalhava, mas Deus trazia, manifestado, a ponto da gente expulsar o demônio. Eu lembro de um rapaz que eu expulsei o demônio, o rapaz ficou assustado, falou: estou onde? Eu falei: está na igreja. Que igreja? Eu falei: Igreja Universal. Que igreja Universal? Eu falei: rapaz, você não estava sentado assistindo o culto? Ele falou: eu estava no portão de casa. Quem trouxe? Deus trouxe. Então isso é mais que televisão, isso é mais que rádio, isso é mais do que tudo. Nós vamos usar esses recursos, mas nós temos que, sobretudo, orar a Deus, depender de Deus. Deus dará ordens aos anjos dele a nosso respeito, e ele vai nos ajudar no trabalho. Sem ele nada podemos fazer.
Você vai firmar propósito com Deus de orar sem cessar. Firme propósito. Você não depende de estar na igreja. Você pode fazer isso, como eu já falei, até no banheiro, onde você estiver. Ora, ó Deus, guarda a igreja, guarda. Deus vai fazer. O Espírito Santo, aliás, Deus dará ordens aos anjos, e nós vamos ver a ação dele, o céu agindo em nosso favor. Orar por você. Não, Jesus nos ensinou o Pai Nosso. O Pai Nosso é um modelo de oração. Não é que você tem que orar exatamente o que está escrito no Pai Nosso, fazer igual as pessoas religiosas fazem, vou orar 3 Pais Nossos, 4 Pais Nossos. Não. É você fazer daquela oração o modelo de oração. Tudo que você precisa está ali. E dentre tudo que está lá, está escrito: não me deixe entrar em tentação ou cair em tentação. Isso é oração. Quanto mais você orar, mais comunhão você vai ter com Deus. Não vamos depender da força do braço. Quem entendeu direitinho, faz assim, fique de pé. Coloque as mãos sobre o seu coração. Feche os seus olhos e reflita. E se você diz assim: bispo, eu não tenho orado. Se eu chamar aqui na frente quem não tem orado, quanto deve orar, todo mundo vai ver. Eu tenho que orar mais. Mas é você que diz assim: bispo, na verdade eu tenho sido muito frio em relação a isso, e agora eu entendo por que Deus não tem feito mais. Tem faltado eu depender mais dele, tem faltado essa comunhão, tem faltado esse diálogo mais contínuo com Deus. Mas a partir de hoje eu vou mudar esse quadro. Não é você que reconhece que precisa orar mais, é você que assume e reconhece e diz: eu tenho sido relapso em relação a isso. Pegue o que é seu e vem aqui diante do altar. Aqui ou em qualquer lugar. Não tenha vergonha, não olhe para os outros. A palavra de Deus falou com você, então não fica olhando para a vida dos outros não. Procura. Eu não quero saber quem está vindo aqui, eu não vou olhar, não vou ficar olhando para vocês, porque eu não quero saber de nada. Eu quero que você cuide de si mesmo. É a sua vida que está em jogo. Então seja aqui no templo ou em qualquer lugar. Se você diz assim: bispo, eu realmente tenho negligenciado em relação a esse recurso, mas eu quero agora decidir que a partir de agora eu vou orar sem cessar. Então aproxime-se do altar. Estou de joelhos, estende tua mão para mim, tua mão para mim. A minha alma se encontra perdida, estende o perdão para mim, eu preciso da salvação, Senhor, aproxima-te de mim, aproxima-te de mim, ó meu Senhor, ó meu Senhor. ouve a minha oração, Ouve a minha
agradeço. Ó meu Senhor, Ó meu Senhor, porque ouvistes esta minha oração, esta minha oração, guiando os meus passos para a celeste mansão, guiando os meus passos para a celeste mansão. ó meu Deus e meu Pai. O Senhor nos tem dado tantos recursos, meu Pai. Sabe, o Senhor nos tem dado a oportunidade de levar a Tua palavra através de meios de comunicação caríssimos, que algumas décadas atrás parecia impossível que isso acontecesse. O Senhor abriu portas, nos deu recursos para termos, meu Pai, igrejas em tantos lugares, catedrais belíssimas. O Senhor nos deu milhares de trabalhadores, obreiros, que estão agora conosco em concordância nessa oração. O Senhor tem dado, meu Pai, mas do que adiantam todos esses recursos se o Senhor não for conosco e não der ordens aos teus anjos a nosso respeito, para que nos guardem, para que, meu Pai, venham guerrear as nossas guerras espirituais, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais e poderosas no Senhor para destruir fortalezas, meu Pai. Então nós te buscamos agora, porque reconhecemos que sem ti nada somos, sem ti nada podemos, e não queremos, meu Pai, ficar enganados diante de tudo que o Senhor nos tem dado de estrutura, de maneira que venhamos fazer disso a nossa força, de maneira que venhamos confiar na nossa condição, na nossa capacidade. Não, meu Pai, então aviva a tua igreja, assim como a igreja primitiva dependia do Senhor, orava, e o Senhor dava ordens aos teus anjos, o Espírito Santo soprava, havia unção, meu Pai, os apóstolos colocavam as mãos e as pessoas eram batizadas pelo Espírito Santo na hora. A pregação de Pedro não tinha acabado lá na casa de Cornélio, que era centurião romano, e o Espírito Santo caiu sobre toda a família dele, veio sobre toda a família dele, e foram selados pelo Espírito Santo. Enfim, meu Pai, a igreja crescia e se fortalecia a cada dia. Uma pregação de Pedro e 3.000 pessoas se batizaram. Então, meu Pai, nós queremos ver o resultado do nosso trabalho, mas nós não estamos apoiados na nossa condição. Nós estamos aqui e estaremos dependendo de Ti. Então venha, meu Pai, agora, venha para avivar a Tua obra, avivar a Tua igreja, para que nós venhamos estar em comunhão com o Senhor e orando sem cessar, assim como está escrito que Daniel orava 3 vezes ao dia, assim como nós lemos acerca de Davi que orava. Então, meu Pai, nesse momento nós somos milhares e milhares que estamos levantando a nossa voz e Te buscando em todo o país, em todo o Brasil, porque reconhecemos que sem Ti nada somos. Ouça, meu Pai, o nosso clamor, venha fazer com que a igreja seja fortalecida, venha fazer aquilo que a mão humana não pode fazer, venha avivar, meu Pai, de
de maneira que os escolhidos que estão lá fora, porque o Senhor tem escolhidos perdidos lá fora, gente que precisa apenas de uma palavra, gente, meu Pai, que se encontra nas mãos do diabo, nas mãos do inferno, mas que são teus escolhidos. Então traga essas pessoas, se elas não vierem pelo folheto, pelo jornal, pela TV, pelo rádio, se elas não vierem pelo nosso convite, que elas venham pelas mãos dos anjos, meu Pai, mas faça prosperar o trabalho espiritual da tua obra, da tua igreja, meu Pai, em todo o Brasil. Nós não aceitamos, meu Deus, que o resultado do nosso trabalho seja pífio, não, porque o Senhor é grande, então o Senhor faz coisas grandes, então venha para fazer coisas grandes na tua obra, na tua igreja, meu Pai. Aviva a tua obra, aviva a tua igreja, meu Pai, e venha fazer com que nesse momento haja esse avivamento, essa renovação. Derrama o teu Espírito. Nós temos aqui os que estavam afastados, meu Pai, os ex-obreiros, aqueles que foram libertos diante do altar, que acabaram de ser libertos diante do altar. Por que o Espírito Santo não pode vir agora sobre eles? Qual é a regra, meu Pai? O que impede o teu Espírito de vir? O Senhor veio sobre Cornélio e ele não tinha nem se batizado nas águas ainda. Então venha. O Senhor não trouxe essa pessoa aqui para ela sair daqui vazia. Venha agora, meu Pai, com o teu Espírito. Venha para batizar, venha para selar. Isso, minha amiga, meu amigo, busque agora. Você que veio aqui hoje para se libertar, você que estava afastado, por que você não pode receber o Espírito Santo agora? Quem disse que não pode? Receba agora, busque Ele agora, e o Espírito Santo vem sobre você. Coloque toda a sua força diante de Deus agora. Queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, arder neste povo, faz a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Sempre vou lembrar da coragem do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentava a fúria de Roma, mas nunca negava sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira
começa com a gente, para chegar ao teu povo, à tua igreja. Aviva-nos, renova-nos, em nome de Jesus. Coloque as mãos sobre o seu coração. Não diga nada. O Espírito Santo vai testificar tudo que foi dito aqui nessa noite, em particular com você agora. Tudo isso é como se Deus estivesse dizendo assim para você: conta comigo, entrega os teus cuidados para mim, dependa de mim. É como se Ele dissesse: aproxime-se de mim, eu tenho tanto para te ensinar, para te revelar. Me busca, invoca-me, clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ó meu Pai, e se havia alguém frio na sua oração, justamente por conta do pecado, então perdoa, lava com o teu sangue, purifica, para que essa pessoa saia daqui com intrepidez para entrar no Santo dos Santos e buscar a tua face todos os dias. Aleluia. E nós te agradecemos pelo teu cuidado, meu Pai. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por essa oportunidade, porque eu tenho certeza que há salvação aqui. Abençoa, meu Pai, as águas do batistério aqui do Templo de Salomão e de todas as igrejas onde está havendo essa transmissão agora, porque no final dessa vigília nós vamos ter batismo nas águas, e aqueles que estavam afastados, meu Pai, eles voltam para os teus planos, assim como o Senhor mostrou para Pedro que ele ainda estava nos planos do Senhor, e ele se tornou um dos principais líderes da igreja primitiva. Então também, meu Pai, o Senhor faz discípulos nessa noite, aqueles que estavam afastados, aqueles que estavam caídos, aqueles que estavam perdidos, sejam renovados agora. Venha o Espírito Santo sobre eles agora. Aleluia. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te engrandecemos e te glorificamos, meu Pai. Te agradecemos pelos teus cuidados. Isso, pode adorar agora, se você assim deseja, adore, como você preferir. Se você quiser levantar as mãos, levante, mas adore, fale na língua dos anjos agora, seja renovado espiritualmente, seja fortalecido na força do poder de Deus agora. Aleluia. Isso, seja você uma bênção, uma fonte a jorrar. Aleluia. Fique à vontade. Seja a nossa vida, meu Pai, para te glorificar. Aleluia. Tudo para a glória do teu nome. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele,
amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Você que está aqui diante do altar, pode voltar para o seu lugar em espírito de oração agora. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis, seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, seus juízos e seus caminhos. Levantem as mãos e cantem. A Ele da reunião a gente chamou para libertar, mas agora todos os que estavam afastados venham à frente do altar para que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Você que estava afastado, pegue o que é seu e venha aqui diante do altar para que você seja cheio do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. A Ele a glória, a Ele a presta atenção, e vocês também obreiros, ainda dentro do contexto da oração. Na igreja primitiva, os apóstolos impunham as mãos e o que acontecia? Na hora as pessoas recebiam o Espírito Santo. Não precisava fazer curso, não precisava fazer corrente, era na hora. Ou alguém pode impor regras para o Espírito Santo e dizer, não, a pessoa que voltou estava afastada, agora vai ter que esperar 5 meses, 10 meses, 6, 1 mês, 7 semanas. Tem isso com Deus? Pedro foi pregar na casa de Cornélio, que era romano, que os judeus viam como gentios, e era difícil para os discípulos, os primeiros discípulos. Por isso que Deus levantou Paulo, porque os primeiros discípulos, inclusive Pedro, eles tinham uma barreira na cabeça deles, porque eles não conseguiam enxergar os gentios, ou seja, os não judeus, recebendo o Espírito Santo, sendo como eles.
E só para provar o contrário, só para contrariar, Deus mandou Pedro na casa de Cornélio, que era romano. E falou: vai lá e prega para a família dele. E quando Pedro estava pregando, o Espírito Santo veio e batizou todos eles. E falaram em línguas, e Pedro ficou desconcertado, porque ele falou: como é que eu vou propor o batismo nas águas e perguntar se eles aceitam se batizar nas águas, se eles já receberam o Espírito Santo igual a mim? Para Deus não tem isso. Você pode receber o Espírito Santo aí agora. Agora. Não tem essa coisa de você pensar assim: bispo, eu não mereço. Eu também não mereço, ele está em mim. Se alguém merecesse, fosse por mérito, ninguém teria. Você agora. Você pode ter manifestado com o demônio aqui no início da reunião, e agora você recebeu o Espírito Santo. Ele está aqui e ele quer. Amém? Ele está aqui e mais do que nós, ele quer. E é isso que tem que acontecer na igreja. Por isso que a gente tem que se colocar. Esse mês da oração, vamos nos colocar na dependência de Deus, para que Ele faça essas coisas acontecerem. Pessoas nascendo de Deus, sendo batizadas pelo Espírito Santo, o Espírito Santo trazendo os perdidos, os afastados, avivando a igreja deixando de depender da estrutura e depender de Deus. Amém? Nós vamos ter, a partir do dia 22 de junho até 13 de julho, o jejum de Daniel. 22 de junho a 13 de julho, o jejum de Daniel. A partir do dia 16 desse mês de junho, nós vamos ter a oração que é feita às 10h30 da noite, de 10h30 às 11 da noite, em preparação para a campanha de Israel. Acompanhe a oração a partir do dia 16, 10h30 da noite. Mas não é só nesse momento que a gente vai orar. Nós vamos orar sem cessar. E não importa o que você fez, o Espírito Santo vem sobre você agora. Você crê? Levante as suas mãos. Feche os seus olhos agora. Isso. Pode começar, ou pode adorar a Ele agora e agradecer pela tua salvação. Isso, pode agradecer. Assim como Jesus orou e disse: Pai, graças te dou, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Ele ouve você agora, e o Espírito Santo vem sobre você agora. Rasga o teu coração. Isso, o Espírito Santo vem sobre você agora. Receba a plenitude de Deus. Receba o Espírito Santo agora. Isso, os pastores podem pôr as mãos aqui sobre as pessoas. Recebam o batismo com o Espírito Santo agora. Sejam selados agora. Isso, sejam renovados pelo Espírito Santo agora. Aleluia. Venha, meu Pai, como no dia de Pentecostes, venha para encher os teus celeiros, e onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Que haja, meu Deus, um avivamento, que haja um avivamento e uma renovação. Vem, Espírito Santo, e renova os teus servos agora. Renova, isso, busque a Ele agora. Fique à vontade para se derramar diante de Deus. Se você sente vontade de falar palavras que nem entende, então fale na língua dos anjos agora. Receba o Espírito Santo. Fique à vontade. Aleluia. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, porque dele, por Ele, para a Ele a glória, a Ele a glória,
para sempre. Amém. Levante as suas mãos e diga: Senhor Jesus, o Senhor é o primeiro na minha vida, e isso não vai ficar só em palavras, mas eu vou demonstrar, dependendo do Senhor, orando sem cessar, orando em todo tempo no Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.